Paz e graça a todos que estão me ouvindo. Eu sou o pastor André Iorri. Pela bondade e graça do Senhor estamos aqui, irmãos, reunidos para mais um vídeo abençoado da parte de Deus. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre vida cristã, sobre correção e disciplina, que é muito importante para a nossa vida. Todos nós que estamos na caminhada cristã somos disciplinados por Deus, somos corrigidos e muitas vezes não conseguimos entender a forma de agir de Deus. Reclamamos, murmuramos, algumas vezes até blasfemamos, irmão, falamos coisas que não deveriam sair nunca da nossa boca, como palavras torpes também. Mas eu quero estar ministrando sobre isso ao seu coração, lendo alguns versículos abençoados que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 5. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte de Deus. O que isso ajuda, pastor? Vai ajudar na sua caminhada com o Senhor, vai te ajudar no teu ministério. Talvez você seja um pregador da palavra de Deus, talvez Deus tenha te levantado para ser um líder, um obreiro. Isso vai te ajudar a ter mais sabedoria na condução, do trabalho dentro da casa do Senhor, porque servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Como diz Davi, que a gente possa viver todos os dias nos teus átrios, Senhor, na tua casa. Isso é maravilhoso. Mas tá bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo, como eu tenho falado, Por que a correção de Deus dói tanto? É sobre isso que vamos falar. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, se você pode, senão você só apenas acompanha, irmão, em Hebreus capítulo 12, verso 5. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia aqui. A palavra diz o seguinte: estais esquecendo da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos? Meu filho, não desprezei a disciplina do Senhor e não desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? Versículo 8. Mas se estáis sem orientação, do quais todos têm se tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas sim bastardos. Verso 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para que então vivamos. 10. Porquanto nosso Pai nos disciplina por um curto espaço de tempo, da maneira que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e de paz para todos aqueles que por eles foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Verso 13. Preparai o caminho reto para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. E essa é a palavra que eu tenho nesta manhã para você. Por que a correção de Deus ela dói tanto? Irmãos, a gente temos que entender, a primeira coisa que eu quero ministrar no teu coração é que Deus, ele não tem netos. Deus não tem netos, irmãos. Deus tem filhos. E como filhos, o Senhor ele procura sempre nos corrigir, nos ensinar e fazer a gente crescer na caminhada. Por exemplo, assim, se você pensar comigo agora, qual é o pai que ama mais o seu filho? O pai que permite tudo que o seu filho faça e aquilo que ele faz prejudique a própria vida dele, ou que o pai que pega, vê o que está acontecendo com o filho, corrige o filho, castiga o filho e ensina ao filho o caminho que deve seguir? Qual dos dois? Porque há uma distorção muito grande com relação ao que é realmente o amor. E amor não significa você aceitar tudo o que o seu filho está fazendo. Deus ele não é obrigado a aceitar tudo que você está fazendo. Então assim, Deus quando ele vê
uma situação na nossa vida, ele procura sempre conversar conosco. Tem pessoas que falam assim, porque Deus está me castigando, porque isso... Irmão, eu quero que você entenda o seguinte, um pai, ele não castiga, ele não corrige um filho simplesmente porque ele quer, porque tem prazer em ver o sofrimento do filho, ou aplicar uma disciplina, um castigo, você está entendendo? Não. Um pai, ele disciplina um filho porque ele ama o seu filho, porque ele deseja que o filho dele continue no caminho certo. Quantas vezes você que está me ouvindo agora, quantas vezes, irmão, pensa um pouquinho comigo, quantas vezes o seu pai, a sua mãe, eles já te disciplinaram? Quantas vezes você apanhou, né? Quantas vezes que você levou talvez uma cintada, uma palmada, um puxão de orelha, porque o teu pai e a tua mãe queriam o melhor para você. Então assim, a gente tem que entender as coisas que Deus ele faz na nossa vida. Muitas vezes não queremos, principalmente quando a gente é adolescente, ali na faixa ali da adolescência, 12, 13, 14 em diante ali, a gente acha que sabe tudo da vida. A gente acha que nosso pai é quadrado, que nossa mãe é quadrada, que eles não sabem o que eles estão fazendo, que eles são chatos, que são abusados, que não são... Aí, sabe como é que é adolescente, né? Eu não suporto ir para casa do meu pai, não suporto ir para casa da minha mãe, porque aqueles dois chatos, quando não chamam de velho a gente, né? Mas é assim, irmão, todo mundo passa por essa parte. Por que eu trouxe esse texto? Primeiro, que Deus ministrou no meu coração. Segundo, porque aqui, o que estava acontecendo? O Senhor estava corrigindo a uma igreja, né? Aqui em Hebreus. Por quê? Porque o povo, né, as pessoas dessa igreja, era mimimi. Esses crentes, esses convertidos, esses novos cristãos, eles não sabiam se comportar da forma certa. Então, assim, a igreja infantil, ela não cresce. Uma igreja infantil, ela não prospera. Uma igreja infantil, ela não produz frutos que o Senhor deseja, né? E a Bíblia é muito clara, né? A árvore que não produz frutos, o Senhor, ele toca o machado na raiz, né? Corta ela, literalmente, e lança ao fogo. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus realmente é que a gente produza. Então, assim, se você que está me ouvindo agora, você está passando por momentos difíceis, se você está passando por momentos de dificuldade, se você diz assim, meu Deus do céu, pastor, parece que a minha vida não passa, eu tô me sentindo aí o exterminador do futuro, o Rambo, é de guerra em guerra, pastor. Às vezes a gente se sente assim, literalmente. Você já parou para pensar? É uma luta aqui, uma luta lá, é um gigante aqui, é um Golias lá, é uma muralha, né? É um urso, é um leão, e a gente vai indo. Por quê? Por que Deus ele faz isso? Porque Deus ele nos ama. O pai que ama o filho, como eu tenho falado, ele procura disciplinar o filho. O pai que ama o filho, ele procura literalmente colocar o filho no caminho. A palavra diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve seguir, para quando ele crescer ele não se desviar. Então, o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente não se desvie, é que a gente tenha vida eterna. Ao contrário de Satanás, que veio para nos destruir, tirar a gente fora do propósito de Deus, para que eu e você não herdamos a salvação. Então ele faz de todas as artimanhas, todas as setas, tudo que ele pode fazer para te tirar fora da presença de Deus. Principalmente colocar às vezes pensamento na sua cabeça de rebeldia, de rebelião contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o teu pastor, contra a tua igreja. Para quê? Para que você não seja edificado. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, ele tem o desejo de nos libertar, dar uma vida plena em Cristo Jesus. Porém, é o que a palavra está falando. Os crentes aqui, os cristãos eram mimimi. Os cristãos aqui, eles eram totalmente infantis. E Deus, ele faz assim, irmão. Ele primeiro tenta conversar conosco. Se não resolver, Deus, ele começa a usar pessoas no nosso círculo de amizade para nos sinalizar que aquilo que nós estamos fazendo não é a vontade dele, não condiz com a palavra e não é isso que ele tem para a nossa vida. Então, assim, Deus, ele começa a usar essas pessoas para que a gente possa ser ministrado e aprenda a fazer as coisas certas. Deus, ele dá esse espaço de tempo.
Deus, ao contrário do que muitos pensam, Deus não é um Deus carrasco. Nosso papai é um papai amoroso, que nos ama, que cuida da gente, que tem amor pela gente. Mas ele é um treinador, ele também é um disciplinador. Então assim, quando a gente começa a fazer as coisas erradas, ele começa a aplicar. É como uma criança, irmão, que desobedece o pai, que desobedece a mãe, o pai e a mãe ficam tentando corrigir. Essa criança, ela não aceita a correção, né? Eu falo por isso por conta de a gente fazer bastantes atendimentos dentro da igreja e às vezes a gente vê essa situação. O que acontece? Essa criança, ela se rebela, ela dá muito trabalho para o seu pai, dá muito trabalho para sua mãe e o que acontece? Ela cresce, ela sai de casa, ela acha que tem um rei dentro da barriga, não quer ouvir conselho de pai, não quer ouvir conselho de mãe, e aí quando vai para o mundo afora, começa a sofrer. Por que acontece isso? Simples, irmão. A Bíblia diz que Deus, ele não age por força e nem por violência. O Evangelho não é por força nem por violência. Então não adianta você ficar obrigando e impondo a situação, né, contra uma pessoa e ela não querer. Então o que acontece? A pessoa quer pecar, a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, a pessoa não quer seguir os caminhos do Senhor, não quer obedecer o seu pai, não quer obedecer a sua mãe, faz as coisas escondidas. O que Deus faz? A Bíblia fala que Deus, ele entrega a pessoa ao pecado. A Bíblia é muito taxativa em dizer que quando a gente volta a pecar, a fazer aquilo que Deus já nos libertou ou disse para não fazer, a gente é como cachorros que comem o próprio vômito. Eu sei que parece muito nojento isso, você ouvindo eu falar esse tipo de coisa. Sim, se você já ouviu um cachorro comendo seu próprio vômito, é literalmente o que o Senhor está querendo dizer. Quando você desobedece, quando você se rebela, quando você faz aquilo que não é para fazer, quando você não obedece às ordens divinas nem dos seus pais, você está comendo seu próprio vômito. Por que Deus faz isso? Simples. Porque Deus, ele entrega a gente, muitas vezes, os nossos pecados, para as paixões da nossa carne, por causa da nossa desobediência. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela vai viver tanto naquele pecado, fazendo tantas vezes errado aquilo, que ela vai começar a sentir nojo e desespero de estar vivendo uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida assim, quando eu falo desgraçada, sem a graça de Deus, né? Uma vida que não é condizente com aquilo que seu pai pregou, aquilo que sua mãe pregou, aquilo que o Senhor tem oferecido. Então assim, Deus ele faz isso. Ele entrega para quê? Para que a pessoa se farte da podridão do pecado, da podridão dos seus atos, dos seus conceitos errados, né? Principalmente pessoas que têm conceitos errados, porque hoje em dia todo mundo acha que sabe tudo. Na verdade, não sabe nada. Nunca se viu uma geração tão perdida de Deus como essa. Nunca se viu uma geração com a família tão destruída. Nunca se viu uma geração com os casamentos tão destruídos, com filhos tão perdidos, pessoas tão fracas, né? Por quê? Porque há uma rebelião. Então, assim, Deus ele tem que entrar e Deus tem que corrigir. Deus entrega as pessoas pro próprio pecado, para comer seu próprio vômito, né? E através desse sofrimento, muitas vezes a pessoa, né, ela vem e busca o Senhor. Exatamente isso, irmão. Quando você fizer tudo o que você pode a respeito do seu filho, da sua filha, a um irmão da igreja, a uma pessoa que você ama, né, entregue na mão do Senhor. Tem coisas que a gente não precisa ficar lutando sempre. Porque assim, a pessoa sabe, a pessoa ouviu o Evangelho, a pessoa ouviu a tua palavra, a pessoa viu a correção. Tem gente que peca conscientemente. É diferente, irmão. Literalmente diferente de quando você pega uma pessoa e você ensina a palavra de Deus. A pessoa nunca ouviu, a pessoa errou por falta de sabedoria. Mas há pessoas literalmente que elas fazem as coisas sabendo que estão pecando, sabendo que Deus não se agrada, sabendo que aquilo vai trazer condenação para a vida da pessoa e continua. Então assim, não é por força e por violência. Talvez eu estou dando um direcionamento, talvez estou sendo usado por Deus nesse momento para falar com alguém que está me assistindo sobre a disciplina do seu filho, da sua filha, talvez aquilo que você está fazendo pelo seu marido, pela sua esposa, por algum parente, uma pessoa que você ama.
Então assim, se você já pregou o evangelho, irmão, você já fez tudo que podia, para. A pessoa já sabe. Se você às vezes continuar a fazer isso, o que vai acontecer? A pessoa vai se afastar de você. Aí a pessoa vai criar um nojo, um abuso. Às vezes o filho sai de casa, às vezes o marido separa, a esposa separa, por causa que sempre está falando, porque assim, quem não quer ser ajudado, irmão, não adianta você querer ajudar. Você tem que entender isso. Você não ajuda quem não quer ser ajudado. Então, assim, o que eu posso fazer, pastor? Você começa a orar, você começa a jejuar, você entrega na mão de Deus, fala assim, Senhor, até aqui eu fiz, a oportunidade todas que eu tive para evangelizar, para fazer as coisas, eu fiz. Então agora, Senhor, toca no coração. Aí Deus entra, irmão. E quando Deus entra nessa situação, o negócio é difícil, irmão. Eu vou falar para vocês, eu mesmo já fui várias vezes disciplinado por Deus, como qualquer um, e a Bíblia é muito taxativa, né? Qual é o pai que ama o seu filho, que deixa o seu filho fazer coisa errada? Não, Deus é um Deus que ama a gente, Deus é um Deus que ama você. Talvez você está passando por situações difíceis, dentro de relacionamento, vida financeira, saúde, espiritual, por quê? Porque você foi um rebelde, porque você não soube obedecer a palavra de Deus. Tem quantas pessoas que chegam na igreja e contam testemunho, choram e falam assim, pastor, eu fui desobediente, meu pai e minha mãe, desobedeci, estava na igreja, pastor, profeta, apóstolo, deu uma palavra, eu não ouvi, fiz tudo errado, estou pagando. Irmão, você precisa aprender com as coisas. Você não tem a vida toda para ficar errando, dando voltinha na sua vida. Então assim, aprenda a ser disciplinado por Deus, aprenda a obedecer. Então assim, eu quero falar aqui também sobre quatro formas, irmão, que você pode realmente receber de Deus, né, a correção, a disciplina. Então assim, e antes de eu falar sobre isso, eu quero falar uma coisa antes muito importante. Tem pessoas que dizem assim, quando estão sendo corrigidas pelo Senhor, dizem assim, Deus está me punindo, porque Deus não me ama, porque se Deus me amasse, por que Ele ia deixar assim? Se Deus me ama, se importa comigo, por que a situação está assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Primeira coisa, irmão, Deus, Ele não pune ninguém, porque quem pune é quem aplica a lei, e quem aplica a lei é juiz. Deus é Pai, Deus corrige. Quando você lê esse texto de Hebreus capítulo 12, verso 5, você vai ver que a disciplina é uma correção. Correção e disciplina é a mesma coisa. A disciplina, quando um pai aplica uma disciplina, é para crescimento. E quando Deus entra na parada, quando Deus entra na nossa vida, irmão, para nos corrigir, disciplinar, dói. Dói e dói muito. Porque Deus vai nos espremer. E se Ele vê a necessidade, né, nisso, de nos espremer e ainda não for suficiente, Ele nos castiga. E Deus, Ele começa a fechar todas as portas que estão na sua vida. Para quê? Para que você não tenha outra saída a não ser ir na direção de Deus. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Reconhecer Ele realmente como sabedoria para a tua vida. Que Ele é o caminho, a verdade, né? Então assim, Deus Ele fecha. E Ele começa a nos punir. Então assim, às vezes a pessoa fala assim, Deus quer me matar, Deus quer acabar com a minha vida, Deus não me ama, se Deus existisse... Não, Ele existe e pelo fato de Ele existir e te amar, Ele te colocou nessa situação. E você sabe, a gente sabe, no fundo a gente sabe, irmãos, quando a gente está sendo rebelde. No fundo a gente sabe quando a gente está desobedecendo a Deus. No fundo a gente sabe o que é para fazer certo. A gente sabe. E a Bíblia diz o quê? Aquele que sabe o que é certo e não faz, já pecou. Você está me entendendo? Se você está me ouvindo aqui, você sabe que deve obedecer seu pai e sua mãe. Você sabe que deve ouvir a palavra do homem de Deus que Deus colocou sobre a tua vida, o profeta que Deus colocou sobre a sua vida para ministrar, né? Se Deus já ministrou, o Espírito Santo ministrou e você continua a desobedecer, você sabe. Você sabe por quê? Aí não adianta, às vezes as pessoas vão lá para a igreja e falam, pastor, ora por mim, pastor, está acontecendo isso, eu creio que você é um homem de Deus. Irmão, Deus na hora Ele fala, não ora. Não ora. Eu tive uma experiência fantástica, né? Uma irmã uma vez me chamou e falou assim, pastor, por favor, visita minha filha. Eu havia mudado de cidade, né? E a filha dela estava num hospital, numa grande cidade de Santa Catarina. E eu fui lá, no leito,
né? Essa moça, ela estava gestante, essa moça estava com mioma, um caroço na barriga. Você imagina na gestação a criança se movimentando, irmão, batendo em cima daquele caroço. Quando eu cheguei, ela estava com a barriga enorme, sabe? Tomando morfina. E aí tinha várias pessoas ali dentro do quarto. Eu fui fazer um atendimento pastoral. Quando chegou ali, ela falou: pastor, eu não aguento mais de dor, por favor, ora por mim. E Deus, ele estava me usando ali no momento, através da vida da mãe dela, que não estava no hospital, né? Por quê? Porque num dia do culto, eu estava fazendo cura e libertação. Essa mãe pegou e veio até a mim, essa senhora, pediu para mim orar pela perna dela. Ela tinha uma ferida desse tamanho, irmão, sem brincadeira. Ela estava ferida com diabetes, estava enfaixado. Eu orei e depois de uns 15 dias Deus curou essa ferida dessa mulher. Restaurou literalmente a carne, assim, ficou bem branquinha, sabe? Sabe quando a carne é nova, assim? E depois ela veio falar que o médico ela tinha passado no médico, o médico falou que por conta da diabetes ia amputar a perna dela. Só que no momento da oração ela não falou nada pra mim, depois ela contou esse testemunho. Então, assim, ela recebeu várias curas na igreja e ela viu aquilo ali e contou pra filha. E por isso que ela me chamou para ir para aquele hospital. Quando eu chego na filha, quando eu vou orar, e eu falo assim: Senhor, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu faça aqui dentro desse quarto de hospital, melhor dizendo, né? No hospital aqui, nesse leito aqui, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu cure essa pessoa? O Senhor não quer? Porque assim, tem muita gente que pensa que só pelo fato de ir na igreja, pedir para um pastor, Deus vai curar. Deus não cura todo mundo não, irmão. Deus tem os seus propósitos. Quando eu chego perto dela, Deus falou assim, ó: não vou curar. Irmão, pensa no desespero que eu tive. As pessoas estavam com uma expectativa muito grande a respeito de mim, sobre eu pegar e usar o dom de cura que Deus me deu, mas Deus pegou e falou: não vou curar. Eu fiquei desesperado, irmão. A mulher falando e eu orando aqui na minha mente: Senhor, por que o Senhor não quer curar ela? Qual é o motivo? Sabe o que Deus respondeu para mim? Casa rebelde. Essa foi a palavra. Eu assim: como, Senhor? Casa rebelde. Era o quê? Quando Deus ele falou isso aí para mim, o que Deus estava querendo dizer? Era uma pessoa que foi para a igreja, recebeu o Senhor e continua desobedecendo. Sabe? Desobedecendo. Daí quando eu fui conversar, mais tarde, eu descobri que ela desobedecia o pai, desobedecia a mãe, era totalmente rebelde e tudo que ela estava vivendo na vida dela era resultado da sua rebelião. Então assim, aí eu falei: Deus, então o que eu vim fazer aqui? Deus falou assim para mim: você vai orar para que essa dor, né, saia, mas eu não vou tirar esse caroço, não vou curar ela, ela vai passar, porque é necessário que ela passe essa dor, para que através da dor e do sofrimento, né, ela caia, né, em si e volte para os meus caminhos e pare de ser rebelde. Então assim, foi uma experiência muito grande, poderosa que eu tive com Deus ali naquele momento. Deus não curou ela, eu orei naquele mesmo momento, irmãos, naquele mesmo momento, toda a dor saiu. Eu vou falar para vocês, a dor da guria lá era grande, daquela moça. Ela estava tomando morfina. Ela gritava, para vocês terem noção, e há um pouco de tempo assim, ela desmaiava, apagava, depois ela voltava, gritava, pedindo morfina. Foi um horror. Então assim, você pode estar olhando e falar assim: meu Deus, pastor, Deus não quis curar. Irmão, eu quero que você entenda o seguinte: Deus, ele pensa na sua eternidade. Eu e você, nós falamos do que sentimos no momento, mas Deus não é assim. Deus, ele vê a eternidade. Deus, ele quer que todos nós se salvamos. Deus não fez o lago de fogo e enxofre para a condenação do ser humano. Ele fez para Satanás, os seus demônios, a besta, os anjos decaídos, para esse povo aí, não para a gente. Você está entendendo? Nós estamos indo de besta, de teimoso lá. Então assim, ninguém pode falar que foi condenado por causa do pecado. Não, por quê? Porque pecado Deus perdoa. Deus sempre perdoou o pecado. Mas
A gente é condenado porque rejeitou a graça de Deus. Então assim, fica feliz se você está passando por uma situação dessa, Deus está te administrando, se Deus ele está te corrigindo. Dói, eu sei que dói, a gente chora, sabe? Eu gosto de falar para minha esposa, eu falei assim, nunca mais eu quero ser corrigido por Deus, eu quero obedecer sempre, meu amor. Eu falo para ela fala assim, verdade, amor, eu também não. Por quê? Porque literalmente o negócio é pesado, irmão. Só que eu quero dizer assim, para Deus chegar nessa situação, a gente foi muito rebelde. E realmente a gente foi muito rebelde. Então assim, você pode reagir de 4 formas quando Deus começa a corrigir a sua vida. Eu queria falar sobre elas. A primeira forma de você responder às disciplinas, né? A forma disciplinar de Deus, a maneira de Deus é a seguinte, né? Eu marquei aqui. Podemos acertar com resignação, que é o quê? Só dizer assim, tá bom, vamos aceitar, né, a vontade e deu. Isso não é bom porque você não sabe nem por que você está sendo disciplinado. Qual é a ideia da disciplina? Você precisa entender isso. É te ensinar algo. O que você está querendo dizer, pastor? É isso mesmo que você está imaginando aí. Se você está sendo disciplinado e você sempre volta para a mesma coisa, acontece as mesmas coisas na sua vida, você não tem que perguntar por que Deus. Você tem que perguntar para que Deus? Para quê? O que o Senhor está querendo me dizer? O que o Senhor está querendo me ensinar que eu não estou aprendendo ainda, que eu não entendi? Pensa, irmãos, como uma sala de aula, certo? Você vai lá, você estuda, você senta na carteira e vai fazer a tua prova. Se você não passar na prova, você não vai ser aprovado. Então você não vai migrar de uma série para outra. Por exemplo, você está na sexta, você não vai passar para a sétima. Porque o professor te rodou. Por quê? Porque você não estudou. Porque você não se dedicou, porque você não entendeu a matéria. Às vezes Deus deixa a gente passar por situações na nossa vida repetidas, né, acontecendo sempre as mesmas coisas, porque você não entendeu ainda. Você está andando em círculos, Você não pode fazer esse tipo de coisa, irmão. Você tem que entender as coisas do Senhor. Então ore. Você que está passando por uma situação, talvez você estava orando, você pedindo para Deus, Senhor, me responde. Você abriu uma campanha de oração, você abriu um jejum, pediu para Deus falar com você através de um profeta. Então Deus está falando com você neste momento. Você já orou para perguntar para Deus o que Deus está querendo te ensinar? Não basta apenas você dizer, tá bom, vou passar. Não, porque isso é normal da vida, não. Essa não é a forma correta. Bom, a segunda forma de você reagir à disciplina de Deus é o quê? Podemos aceitá-lo com autocomiseração, considerando que não merecemos. Você já viu aquele coitadinho? Tem pessoas que falam, ai meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Porque eu sou miserável, porque tudo dá errado comigo, porque minha vida não anda, porque Deus não me ama, porque eu vou para a igreja e todo mundo me ataca, eu estou no serviço, eu sou atacado, eu que não sei o que, a pessoa sempre está com autocomiseração. A pessoa sempre é o pobre coitado da situação. A pessoa nunca fez nada. É aquele tipo de pessoa quando chega na igreja diz assim, ele sempre é o Davi, né, na história. Ele nunca é o Saul. É impressionante. A pessoa nunca é o Saul, nunca é o perseguidor dos outros. Ele sempre é o pobre coitado perseguido. É o Davi da vida, você está entendendo? É sempre por exemplo, nas palavras que Jesus fala, é o que está sendo acusado injustamente. Ele não acusou ninguém, ele não fez nada. Nada que está acontecendo está sobre ele. A Bíblia é muito clara, irmão, não existe maldição sem causa. Não existe maldição sem causa. E quando existe maldição sem causa, é como um passarinho sem ninho, ela não pega, não ata, nada. Você está entendendo? Então, assim, se algo está voltando na sua vida, você precisa entender. Se uma área da sua vida está sendo tocada, 2, tudo bem. Ele pode ser o diabo trabalhando contra a tua vida. Todas as áreas é Deus, entenda isso, irmão. Todas as áreas é Deus. E talvez você está exprimindo em todas as áreas porque Deus está te corrigindo, porque Deus te ama. E você está murmurando, você está reclamando, sabe? Você não está fazendo o que agrada. Então, assim, pare de se vitimizar. Tem gente que vive se vitimizando, vive se fazendo de pobre coitado, né? Então, assim, meu pai me deu uma chinelada, minha mãe me bateu, eles são ruins. É ruim nada, está te disciplinando. Talvez se você não recebesse essa chinelada, se você não recebesse essa sentada, quem é que você ia ser? Você ia virar um bandido na sua vida? Um nóia, um drogado, um traficante? Você ia virar uma prostituta? Você ia virar um vagabundo da rua que não faz nada da vida? Ou que ainda fica dando trabalho para as pessoas, para os policiais, dando desgosto para o pai e para a mãe?
A gente precisa entender sobre isso, irmão. Disciplina é muito bom, essa é a verdade. Porém, no momento, aquilo não faz sentido, né? Por isso que a palavra fala, olha que interessante, eu vou voltar a ler aqui para você, ó. O Hebreus capítulo 12, verso 11, olha, toda correção de fato, no momento da correção, não parece ser motivo de contentamento. Me fala alguém que está sendo corrigido que fica feliz. Alguém que levou uns tapefes do pai, uma chinelada da mãe, uma cintada, ou está sendo corrigido pelo próprio Deus que fica feliz. Ninguém fica. Geralmente só sai murmuração, reclamação, xingamento. Às vezes a pessoa blasfema, às vezes que Deus é esse, que deixa eu fazer isso, que deixa eu fazer aquilo, que acontece tudo na minha vida, que não me protege. Você é um rebelde, casa rebelde. Você está entendendo? Ele precisa ser disciplinado sim, mas olha só, mais de frustração, né? Mas é momento, toda correção de fato, quando ocorre, ela não é motivo de alegria, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz, né, o fruto de paz e justiça para todos que por eles foram disciplinados. Na hora você não entende, mas depois você vai. Quer ver? Lógica rápida? Você que está me ouvindo aqui, quantas vezes teu pai e tua mãe te bateu, te corrigiu, ou Deus, e você não concordou, você brigou, você talvez saiu da casa do teu pai, saiu da casa da tua mãe, respondeu eles, saiu da igreja, foi para o mundo, e aí acabou descobrindo lá depois, lá atrás, que eles estavam certos e você estava errado. E você teve que voltar, pedir perdão para o teu pai, pedir perdão para tua mãe, pedir perdão para a pessoa que estava disciplinando, para Deus, porque você foi um baita de um ignorante, com falta de sabedoria, orgulhoso, soberbo e não quis ser disciplinado. Foi uma casa rebelde. Na hora, por isso que eu falei, traz choro, sofrimento, mas depois você vê o quanto foi bom. Eu me lembro de momentos que eu estava fora de casa, minha mãe falava 8 horas em casa, eu era moleque, eu era guri, melhor dizendo. E aí eu desobedeci, era 9h30. Um dia minha mãe pegou, foi no meio dos meus amigos, pegou aqui pela orelha e levantou, irmão, na frente de todo mundo. Pensa na vergonha que eu passei. Minha mãe pegou aqui assim, ó, e levantou, ai, 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 e levou, falou assim, você vai aprender, André, a obedecer sua mãe. E me deu uns tabefes lá, irmão, fiquei com uma raiva, um ódio dessa mulher. Talvez ela tá até ouvindo, né, o vídeo, mas eu fiquei com raiva, fiquei com ódio dela no momento, sim. Ixi, falei, não era convertido, falei aí uns palavrão feio pra ela, assim, com raiva, né, na frente dela, que eu ia levar outro, né, no escuta novela, como diz outro. mas apanhei, irmão. Mas pergunta pra você hoje se eu não sou disciplinado, né? E eu falo assim, às vezes pra minha esposa, assim, tem um horário pra tudo. Por quê? Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me disciplinou. Se a minha mãe não me pega naquele momento ali, ó, e desce pra mim, e me corrige, você tá entendendo? Eu ia ser quem? Que tipo de homem eu seria? Que tipo de pai, que tipo de marido, que tipo de pastor eu seria, né? Então, assim, que tipo de cidadão? Então, minha mãe corrigiu. No momento, meus amigos, nossa, a mãe do André é brava. No momento, eu dava com ódio da minha mãe, com raiva da minha mãe, não queria saber, mas eu vi que aquilo é pro meu crescimento. Eu vi que aquilo foi bom, e é o que a palavra está falando em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Na hora da correção, nenhum filho gosta, mas depois você começa a prestar atenção que aquilo produz justiça e paz. E é isso que leva a gente a uma vida abençoada. Eu poderia ter virado um vagabundo, irmão. Poderia virar um desocupado. Poderia virar um ladrão, um nóia, um traficante, qualquer coisa, se eu ficasse ali jogado. Mas por que a mãe foi lá? Porque ela falou, não, você é meu filho. Eu amo você. E por mais que você não entenda no momento que está acontecendo, o que você está fazendo, eu estou tomando a rédea. Então tem muito filho que desobedece o pai e mãe, reclama, se rebela, mas na verdade diz que o pai é ruim, que a mãe é ruim, mas na verdade eles estão te amando. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Você que está me ouvindo, você que é pai e mãe, não deixe de corrigir seus filhos, para mais tarde depois você não chorar. Corrija e aprenda a ser corrigido por Deus também. Deus, Ele ama. Então assim, a quarta forma de você realmente ser disciplinado, podemos não aceitar ficar irados, ressentidos em relação a Deus. É o que eu falei. Na hora, no momento que a minha mãe me corrigiu, eu não quis aceitar. Fiquei ressentido. Eu me lembro que eu ficava bravo com Deus, assim, rebelde, porque a rebelião, a rebeldia, irmão, é uma fase da nossa vida. E Deus, Ele precisa quebrar
quebrar, literalmente. Tem que pegar a marreta e quebrar a rocha. Deus, ele tem que fazer isso. E às vezes você não está entendendo que Deus está te chamando. Para quê? Para você não cair no inferno, para que você não perca a tua salvação, para que você não caia em desgraça, porque o que está acontecendo, o que você está fazendo vai te levar à desgraça. Então Deus, ele está fazendo isso, está te corrigindo. Então assim, a gente pode, a terceira forma de a gente lidar com a disciplina de Deus é se rebelar, falar, eu não vou obedecer nada, esse pastor é louco, essa igreja aí é de fanático, estou saindo daqui, Deus, ele não cuida de nada, Deus não existe, se Deus existe, ele não me ama, e sai. Saia, meu filho, para você ver o que vai acontecer. Saia de fora da disciplina para você ver, comece a reclamar, murmurar para você ver que não vai ser pior para você. Porque assim, Deus, ele ama, e Deus, ele vai fazer de tudo pela salvação das pessoas. O diabo bota na cabeça da pessoa, Deus não lhe ama, Deus não cuida de você, que pai é esse que te abandona, que pai é esse que não te ama? Né? Deus, Deus, ele disciplina, Deus, ele chora, Deus, ele espera. É igual um coração de um pai e de uma mãe, irmão, desesperado para que seu filho, para sua filha tome o caminho certo em algumas coisas. Então assim, a última você pode acertar com gratidão e entender que Deus está ali amando. A coisa mais linda, e você sabe que você está no final da sua disciplina, da sua correção, quando você diz assim, ó, eu errei. O tapa que eu levei da minha mãe foi muito bem dado. A cintada que eu levei do meu pai foi muito bem dado. Esse sofrimento que eu estou passando, fui eu que busquei. Sabe? Eu que procurei isso aí, e hoje eu estou sofrendo por conta disso. Deus não é culpado de nada, meu pai não é culpado de nada, minha mãe não é culpada de nada, eu sou responsável. O diabo, irmão, ele adora quando você terceiriza as coisas. Tem muita gente que passa pela situação, porque foi fulano de tal, porque foi ciclano, porque foi meu pai, porque foi minha mãe, porque foi isso, porque meu marido, minha esposa, e vai botando culpa em todo mundo. Continue fazendo isso que você vai para o inferno, fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque a arrogância precede a ruína. Seja humilde, reconheça os seus erros, reconheça o seu estado, reconheça as suas deficiências. Se teu pai e sua mãe estão te corrigindo, agradeça. Você tem um grande homem de Deus do teu lado, tem uma grande mulher de Deus que te ama. Porque se eles não te amassem, eles te jogariam ali e falassem, vai, faz o que você quiser da vida, logo se lasque, né? E acabou-se. Não quer obedecer, não quer ouvir, você não quer aprender dentro de casa, bandido, né? Vão te ensinar. A polícia vai te ensinar. Poderia fazer isso, irmão, mas não fazem. Por quê? Porque ama. Então, o filho tem que entender isso. Você que está me ouvindo, entenda que Deus te ama. Entenda que Deus, ele te ama a tal ponto que ele está trancando as coisas na sua vida para que você aprenda. Que você aprenda de uma vez. E se você deixar Deus te disciplinar, você vai passar uma vez só. Não fica como aquele povo que ficou 40 anos no deserto, irmão. Murmurando, reclamando, porque você não vai passar. Eu me lembro um dia que eu levantei e Deus falou assim, filho, aquele que não agradece pelo que tem e reclama pelo que não tem, não está próximo para viver, não está pronto para viver o próximo nível. Ou seja, Deus estava falando assim, aprenda a ser grato. Mas Deus prometeu um monte de coisa para mim. Mas você está sendo grato com o que Deus tem te dado hoje? Porque se você não for grato com o que tem hoje, não agradecer, você não vai ter o amanhã. E se você mostra isso no teu coração em gratidão, você não vai viver nunca o amanhã. Aquilo que foi prometido nunca vai chegar. Por quê? Rebelde, casa rebelde. Então seja uma pessoa que ama o Senhor, seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa que aceita a disciplina de Deus, seja uma pessoa, porque a coisa mais linda é quando Deus ele trabalha no nosso coração, nos ensina. E aí você não erra mais, você não peca mais, e você vê que aquilo que Deus fez, ele fez por amor e por gratidão. E você vê que a tua vida vai bem, você é bem sucedido. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos onde você estiver, bota a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre todas as pessoas que me ouvem, Senhor. Pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, um momento de crise, pessoas que estão, meu Pai, passando por processos na tua mão, de correção e disciplina. O Senhor ama eles a tal ponto que o Senhor decidiu disciplinar eles. Como a palavra fala aqui no começo, que a gente não deve desprezar a disciplina do Senhor e nem desanimar quando a gente for repreendido, mas a gente deve dizer, Senhor, nos corrige, porque eu sei que o Senhor nos ama, queremos ser filhos obedientes. Então eu te peço, Pai, perdoa primeiramente os nossos pecados,
Fala conosco, Senhor, ministra no coração a todas as pessoas que estão ouvindo através desse culto abençoado, que elas possam ser transformadas e impactadas pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua correção, que eles possam se tornar grandes homens e mulheres de Deus. Obrigado por nos livrar do laço da morte, obrigado por nos ensinar a andar em santidade, obrigado por nos ensinar a ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo que somos dependemos do Senhor, e somos porque o Senhor nos concedeu, nos ensinou. Queremos ser cada dia mais a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, perdoa todas as palavras contrárias, perdoa toda a rebelião, perdoa toda a blasfêmia, toda a palavra contra o Senhor, palavra contra o nosso pai, contra a nossa mãe, palavra contra as pessoas que tentaram nos ensinar alguma coisa. Porque não queremos, Pai, terminar de forma ruim. Queremos, meu Pai, ser, como Caim, fazer as coisas que Te agradam. E não como, ou melhor, como Abel, E não como Caim, quando o Senhor chegou e disse para Caim, se procedesse bem, é certo que não seria aceito. Queremos ser aceitos diante da Tua presença, Senhor. É o que eu Te peço, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você se sente que foi abençoado com esse culto maravilhoso, esse culto abençoado, sabe o que você não pode esquecer? Para não levar a correção, de curtir esse vídeo, de compartilhar o vídeo, Brincadeiras à parte, Ajuda a compartilhar o vídeo, ajuda a curtir esse vídeo, que é uma bênção de Deus, tá? Muito obrigado você que me segue todos os dias aqui conosco. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, hoje e sempre. E até o próximo vídeo. Eu te abençoo hoje, em nome de Jesus. Amém.